O clima entre nós. No Brasil, em geral, quem apresenta os quadros de meteorologia nos telejornais são jornalistas e não meteorologistas, uma coisa que, na verdade, por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos. São as mulheres e os homens do tempo que aparecem todos os dias nas telonas das TVs, cada vez maiores, afinal, essas telonas, né? E também nas telinhas dos computadores, celulares, tablets, falando das frentes frias, dos ciclones, das ondas de calor, da previsão da chuva e do sol. São esses jornalistas que dão a cara a tapa todos os dias para falar da previsão do tempo, que ainda hoje talvez seja um dos assuntos mais desacreditados no planeta. Para o grande público, a culpa dos erros da previsão é deles. Mas isso não é verdade. Afinal, os apresentadores e apresentadoras do tempo são os porta-vozes do meteorologista, que é quem realmente faz a previsão. Como meteorologista e há muitos anos já atuando como uma comunicadora de meteorologia em rádio, internet, jornal impresso, eu sei muito bem a responsabilidade que a gente tem quando vai fazer uma previsão, quando vai falar sobre isso num meio de comunicação. Eu sei bem quais as dificuldades, as alegrias, as saias justas de quem fala sobre previsão do tempo nos meios de comunicação. E para saber como é que é ser uma Weather Woman na TV, o Clima Entre Nós tem o prazer e a honra de receber as estrelas do tempo. Anne Lotman, Eliana Marques, Jaqueline Brasil, as mulheres do tempo da TV Globo. Uau, isso é absolutamente demais, é demais mesmo, assim, é uma coisa emocionante para mim. Sejam muito bem-vindas, eu agradeço imensamente o esforço que vocês fizeram para achar um espaço para a gente ter essa conversa. É uma coisa meio biruta, porque cada uma tem um horário, né? Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Ju. A gente que agradece, eu te agradeço. Eu sei que foi difícil marcar, achar um horário, né? Mas deu para encaixar direitinho e estamos aqui para falar com você, poder te ajudar e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que tem toda a ajuda essencial, fundamental de vocês por trás. É verdade. Obrigada, Ju, pelo convite. Realmente as pessoas têm muita curiosidade para saber os bastidores da meteorologia, essa é uma oportunidade. E como a Anne falou, a gente está aqui para traduzir os termos técnicos de vocês, né? Como você falou, no Brasil são os jornalistas e não os meteorologistas, é isso. Somos porta-vozes mesmo, como você disse, e é um prazer. Jo, obrigada pelo convite, é uma honra participar para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, e também é tão difícil a gente se encontrar, eu, a Eli, a Anne, e a gente dividir com vocês como é que é feito o nosso trabalho. Ah, muito legal. E olha, eu agradeço também, especialmente também a Ângela Ruiz. A Ângela é minha companheira de trabalho na Climatempo, ela é assessora de imprensa da Climatempo, e ela fez a intermediação toda desse encontro, que não foi nada fácil, né? Bom, realmente não foi nada fácil casar essas agendas. Uma vai dormir com as galinhas e levanta meia-noite para trabalhar, a outra acorda com um galo, a outra não pode relaxar, mas nem pensar em relaxar enquanto não disserem boa noite no Jornal Nacional, né? A coisa não é muito fácil. E olha, eu digo para vocês uma coisa, eu estou nessa história de comunicação meteorológica há muito tempo já, né? E eu posso dizer para vocês que eu tenho a honra de ser confundida até hoje com jornalista. Viu? Eu acho isso muito legal. Falei, então tá bom, é isso que eu faço mesmo, eu tenho essa vida dupla, né, de ser meteorologista e comunicadora. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro da rotina de vocês, porque assim, para o grande público, vocês aparecem lá todas lindas, maravilhosas, uma acorda sei lá que horas da manhã, né? E aí, hoje em dia, a informação meteorológica na Globo, ela aumentou demais, né? Quer dizer, se a gente pegar aí 20 e tantos anos atrás, tinha o quê? Sei lá, 30 segundos para falar. Hoje tem jornal de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Então, hoje o público pode contar com essas informações do tempo logo ao amanhecer. Uma novidade na TV, um espaço que a meteorologia tem, que, na verdade, só mostra a importância de como a previsão do tempo tem agora na vida das pessoas, né? Bom, quem prepara, parece que o clima do café da manhã é a Jaqueline Brasil, né? Então eu vou começar com a Jaqueline. Jaqueline,
em dias que deve ser talvez até bastante complicado, porque tem temporal rolando, logo de madrugada, difícil conseguir os dados, né? Tem dia que a madrugada a coisa acontece de repente. E aí eu pergunto, Jaqueline, a que hora você vai dormir? Como é que você acorda? Você vai para a Globo que horas, né? Depois eu gostaria que todas falassem disso. Vamos lá, então. Bom, meu fuso é trocado, né? Por isso até essa dificuldade da gente conseguir encontrar um horário para a gente conversar. Mas eu durmo por volta das 5, 5:30 da tarde. Já dou boa noite, às 4 horas da tarde eu dou boa noite para todo mundo. E acordo meia-noite, todos os dias. Bom, quando eu comecei nesse horário, eu estou fazendo 2 anos agora como apresentadora oficial dos jornais matinais. E eu saí aqui do meu condomínio, os porteiros achavam super estranho, que eu já dava bom dia, né? Por volta da 1h da manhã. Depois eles começaram a falar que ela não é louca, é assim mesmo. Então, meu bom dia, ele tá ligado o tempo todo. Eu chego na TV por volta da 1h40 da madrugada, mas o WhatsApp, ele já tá bombando, porque a gente tem grupos já do Jornal do Hora 1, especialmente quando há temporal, algo que tenha acontecido em algum ponto do país, a gente já está recebendo as informações. E chegando na TV, o meteorologista, que é o César Soares, que está ali já cedinho comigo, a gente já começa a trocar uma ideia do que está acontecendo. Eu procuro passar nas redes sociais o que a gente faz ali, as nossas conversas, já dando uns pitacos do que vai acontecer. E além disso, a gente tem uma entrada na programação da TV, por volta das 3 horas, que a gente grava pela internet, eu e o Kovalik. Então a gente mostra ali a real, o que está acontecendo. Eu estou sem maquiagem, eu estou ali conversando com o César, e aí eu saio da minha conversa com o meteorologista, posiciono com o celular e eu conto, e essa entradinha já é para chamar o público o que a gente vai contar de melhor no Hora 1. Eu acho que foi isso que eu vi, então, porque eu fiquei assistindo o filme aqui até de madrugada, de repente eu vi lá você, eu falei, gente, mas ela já tá dando dica do tempo. Essa é a ideia, porque é para a gente mostrar que quem faz a previsão do tempo não chega lá, por exemplo, às 4 horas da manhã, que é o horário que começa o jornal, pronto para ler um TP, muito pelo contrário. A gente chega muito cedo para entender o que está acontecendo. E os jornais da madrugada, os jornais da manhã, eles são muito dinâmicos e eles vão acontecendo. Então, o que eu falo, eu não escrevo. Eu preciso entender muito bem o que o César me fala, o meteorologista. Porque só no Hora 1 são 20 minutos de previsão do tempo, divididos em 4 blocos. Cada bloco de 5 a 6 minutos. E são assuntos que vão acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, o que está rolando muito é a situação das queimadas no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pelo menos 2 blocos há entradas ao vivo relacionadas a esse tema. Então, a gente já meio que se programa para entrar com mapas sobre isso, mas outras informações, elas vão chegando para mim ao longo do jornal. O apresentador que está ao meu lado, ele também faz várias perguntas. E essas perguntas, às vezes, as respostas, elas estão guardadas, eu digo que eu tenho compartimentos aqui no meu cérebro, porque eu vou acumulando com as conversas que eu vou tendo com o meteorologista. Então, a gente tem que estar muito ligada muito cedo. Além disso, o que a gente também faz nos jornais da manhã, no Hora 1, que dá tempo, claro que cada jornal tem o seu jeitinho de ser feito, né? Mas no próprio Bom Dia Brasil e também no Em Ponto, que é o jornal da Globo News que eu faço, são os 3, a gente coloca as câmeras ao vivo. Porque foi uma forma que eu encontrei de traduzir para o público o que de fato está acontecendo. Quando a gente mostra aquele mapa amarelão que tem sol, ou naqueles pontinhos no verde que há chuva, a gente tem as câmeras para mostrar. Às vezes no sul do país tem uma frente fria trazendo um temporal. E aí, conversando com a nossa equipe, no switcher, os coordenadores, eles falam assim, Jaque, em Rio Grande, no sul gaúcho, está chovendo agora. Vamos colocar? Vamos. Então eu vou costurando os nossos mapas com as câmeras. Esse dinamismo ele precisa, na verdade, acontecer, porque realmente, assim, existem algumas coisas que, de repente, você vai estar apresentando
e conforme for, ela está acontecendo ali na hora. Então, quer dizer, se a gente pensar que a condição do tempo, né, do clima, de alguma forma, interfere na vida de todo mundo. Então, assim, os ganchos para a gente falar de previsão do tempo, na verdade, eles sempre existem. O seu último jornal é que horas? O último jornal, Bom Dia Brasil, que eu entro por volta das 9 e pouco da manhã, e eu saio sobre às 10 horas da manhã. Então, todos os dias eu entro 1h40 da madrugada e saio às 10 horas da manhã. Aí, nesses 3 períodos, eu faço esses 3 jornais. Como é que você passa o bastão para a Eliana? Na verdade, a gente não passa o bastão uma para outra porque a gente não se encontra, né? Mas o que acontece? Os meteorologistas, eles é como se fossem duplas, né? Então, de manhã, há um meteorologista comigo, logo que acaba o nosso horário, chega o meteorologista do horário seguinte com a Eliana e eles já se conversam. É claro que quando há, e as meninas podem falar isso também, há algo acontecendo de muito grave ou algum factual, a gente meio que troca uma ideia e passa uma para outra uma situação. Ou, claro, a gente liga para outra e pergunta, você deu isso, deu aquilo? Ou assistimos também o que aconteceu. Geralmente, quando eu estou de plantão de sábado, o que foi que aconteceu no fim de semana, eu assisti o JN da sexta-feira, porque eu ia fazer no fim de semana o JH e já peguei o que tinha acontecido no dia anterior. Então, na verdade, a passada de bastão é entre os meteorologistas, né? Então, bom dia, levante, sorria, você vai dormir, aí a Eliana acorda. Eliana, é com você. Como é que é seu dia a dia? Bom, entre 8h30 e 9 da manhã, a gente tem os mapas atualizados da previsão do tempo. Então, nesse horário, a gente recebe os mapas e começa a nossa reunião, o meteorologista me explicando o que está acontecendo, para eu poder definir ali o que eu vou colocar no SPTV primeira edição e no Jornal Hoje. Então, para descobrir o que é o lead que a gente fala, o lead é a principal notícia, a gente vai abrir com o quê? E tem que ser uma notícia interessante para eu já segurar ali o telespectador e ele ficar comigo até o final da minha previsão. E aí, como que eu faço? Você falou em passada de bastão, né? Eu recebo os e-mails do meteorologista César Soares, que ele envia na madrugada para todo mundo. Nesses e-mails ele conta o que está acontecendo, né? Para poder dar o suporte da previsão para Jaqueline. E ele também descreve ali os mapas e as ilustrações que eles vão utilizar. Então, ali eu já tenho uma ideia do que foi dado nos jornais que vêm antes de mim, né? Os jornais da madrugada e da manhã. Consigo dar uma sequência, mudou alguma coisa da madrugada e da manhã para o horário que eu vou falar à tarde? Então, se mudou, eu faço esse apontamento, olha, a gente recebeu uma atualização, era assim, mas agora passou a ser dessa forma, de repente uma atualização de temperatura, ou até mesmo uma atualização de condição do tempo, não ia chover, agora vai, ou ia chover fraco e agora os meteorologistas viram que vai chover um pouco mais forte. E aí, nessa reunião, entre 8h30 e 9, na verdade, a gente começa nesse horário, a reunião se estende até umas 10 da manhã, a gente define tudo isso, entende o que está acontecendo e o que é mais importante para ser falado nos 2 jornais. SPTV voltado para a Grande São Paulo e Jornal Hoje falando de Brasil. Dessa reunião, eu defino, junto com o meteorologista, as artes e as ilustrações que a gente vai precisar. Algumas são feitas por ele, ou melhor, pela meteorologista Daniela Freitas, ela que normalmente trabalha comigo. Alguns mapas são feitos por ela, algumas ilustrações são feitas pelo nosso time de ilustradores, né, do Departamento de Arte, e algumas, no caso do Jornal Hoje, sou eu mesma quem faço, que eu tenho um suporte lá, que eu consigo entrar com algumas informações. E no Jornal Hoje, eu tenho ajuda também de uma produtora, que é a Kelly Silva. Então, o que a Kelly faz? A Kelly faz a ponte da previsão do tempo com as praças, que a gente chama, que são as emissoras que estão em outros estados, no interior de São Paulo. Então, como que é essa ponte? Eles passam para ela se eles têm alguma imagem, se eles têm alguma informação, ou eu, de olho em alguma coisa, também peço. Kelly, está acontecendo tal coisa em tal lugar, está chovendo muito em Salvador, veja se tem imagem para a gente colocar. Então, é uma rede, acho que dá para falar em rede, porque são várias pessoas envolvidas. Eu, a meteorologista, ilustradores, a gente tem pelo menos 2 em cada jornal, e essa ajuda da Kelly para o Jornal Hoje. No SPTV, eu não tenho esse porto, digamos assim. No SPTV, eu navego o barco meio que sozinha.
Por exemplo, imagina você montou um roteiro e aí, de repente, assim, sei lá, o temporal chega antes do que estava previsto. Por exemplo, no SPU. Como é que você sai dessa situação? Pois é, a gente tem meio que correr atrás. Por que estava previsto para chover? À tarde começou a chover às 11 da manhã, forte, né? Então aí a gente tem que explicar o que mudou. Na previsão meteorológica, houve algum sistema meteorológico que se antecipou. Por quê? Porque a gente é muito cobrado sobre isso. Então a gente é cobrado. Se você fala que vai chover e não chove, olha, ela disse que ia chover, não caiu uma gota. Aí postam na rede social aquele sol do bairro da pessoa. Ah, ela disse que ia ter sol e não, olha, tá tudo nublado aqui, tá o maior frio. E por aí vai. Então a gente... quando acontece esse tipo de coisa que você falou, Jô, a gente tem que tentar entender o que aconteceu, e aí a gente vai com o meteorologista o que houve, que estava previsto para chover 3 da tarde e choveu às 11. A gente vai ter que falar disso. E se acontece muito em cima da hora, porque, por exemplo, se for algo 11 da manhã, já é deadline de SPTV. A gente não consegue muitas vezes produzir algo que explique. Então ali fica naquela conversa com o apresentador titular para poder falar o que está acontecendo. Fala, Anne. Anne queria fazer Eu acho que o importante nessas horas, realmente, quando a gente é cobrado, na previsão de Brasil não tem muito como fazer isso, mas quando a gente faz uma previsão local para o estado, no caso para a cidade, região metropolitana de São Paulo, tem situações que realmente, e você sabe muito bem disso, Josélia, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, assim, em muitas situações, acho que o importante é você ser sincero com o telespectador. Um modelo mostra muita chuva, o outro modelo mostra pouca chuva, a gente vai atualizando essa previsão para passar a informação mais correta possível. Mas acho que em determinadas situações a sinceridade é a melhor solução dos problemas. Olha, Eliane, antes de você começar, eu vou dizer uma coisa. Isso é uma coisa que me deixa literalmente emocionada, porque é exatamente isso, é o porta-voz. E quantas vezes a gente não comenta com vocês, olha, tá difícil, né? E passar isso com a sinceridade, nossa, é muito importante. Parabéns. Se vocês conseguem fazer isso, parabéns. Diga lá, Eliane, continua. Só para complementar uma coisa que eu fiquei com vontade de falar agora, porque assim, humanizou, mudou, e isso eu acho que é muito legal, porque a gente pode dizer, e não há problema nenhum, que a previsão errou, porque é uma previsão. Então, antigamente eu via, quando eu não era apresentadora, que era, meu Deus, não pode errar, porque as pessoas viam a previsão como máquina. Hoje elas veem que não, que nós somos jornalistas que estamos passando a informação e o principal é uma previsão. E humaniza quando a gente fala assim, a previsão errou. Por qual motivo? Como a Eliana disse, porque a gente entendeu o que aconteceu, foi um vento que afastou, foi um vento que trouxe, e é isso. Então a previsão atualizou e é isso que vai acontecer agora. Acho que é isso, é falar, erramos e agora vamos para a previsão correta. Isso. Fala, Eliana. E complementando também, além da sinceridade que a Anne falou, além da humanização que a Jaque falou, eu também sempre lembro o telespectador, gente, a gente está na grande São Paulo, ela é imensa. A própria cidade de São Paulo já é imensa. Então, às vezes, não chove na Zona Norte, mas chove na Zona Sul. Às vezes fica quente na Zona Norte, mas está frio na Zona Sul. E aí eu sempre busco assim, tinha previsão de chuva e não choveu. Aí o meteorologista, não, choveu lá em Itaquera. Então vamos falar que choveu lá. Porque isso também ajuda a esclarecer. A previsão é para uma cidade e para uma região. Mas justamente pelas especificidades de cada uma dessas regiões, pode acontecer ou não. Tem o lance de ser a previsão e tem o lance também da característica. É um lugar com mais árvore, é um lugar de baixada, vai ser mais frio. É um lugar com mais concreto, a tendência ali é ser mais quente. Talvez ali possa chover um pouco mais ou não. Então tem isso que também é muito curioso e que afeta a nossa previsão no dia a dia. Sem dúvida, porque assim, afeta o entendimento da pessoa, porque, sabe, em algumas situações, você realmente não vai ter chuva em toda a cidade, né? E aí, é aquela história, vocês já devem ter passado por essa situação. Se não chover em cima da cabeça do cara, você errou a previsão.
algumas situações a gente vê a chuva generalizada e aí a gente tenta explicar quantas vezes vocês não falam, não, chove em toda a cidade, chove em alguns pontos da cidade e transformar isso numa linguagem, que realmente as pessoas entendam, é um trabalho diário, viu? Assim, todo dia a gente pensa a melhor forma de fazer isso. Eu tenho certeza que esse papo com os meteorologistas passa isso para vocês. Bom, Eliana, você encerra com o jornal hoje. O SP2 quem faz? É você também ou é você também? É a Anne. A Anne. Tá. E aí, Anne, você começa como? Como é que começa o seu dia? Eu acho que os horários de todo mundo não se compara com o horário cruel da Jaque, que é realmente bem difícil administrar isso. Eu chego às 14h na Globo, eu vou direto para a maquiagem, e até às 3h eu estou sentada com o meteorologista, o Alexandre, o Alê, para a gente definir o que a gente vai dar no Jornal Nacional. Qual que é o grande desafio? A gente tem pouco tempo para definir o que a gente vai dar no Jornal Nacional, e é um horário que tudo muda muito rápido, né? Especialmente no período de verão, quando a gente tem aquelas tempestades de verão. Então, assim, às vezes você está com a previsão fechadinha, bonitinha, e você tem que mudar toda ela por causa de uma chuva que está caindo muito forte em determinado lugar, em determinada região. Então, e está ligado o tempo todo, porque geralmente essas chuvas acontecem no período da tarde e noite, se estendem ao longo da noite. Então, você não pode falar que amanhã vai chover no Rio, se já está chovendo forte no Rio. Geralmente, essas chuvas de verão no Rio acontecem no final do dia à noite e, às vezes, no dia seguinte de manhã já está mais calmo, né? Então, assim, é pegar o time certo para você dar a notícia na hora certa e não parecer uma notícia velha, né? Então, você tem que estar muito ligado. E isso, hoje em dia, é muito mais fácil de fazer, justamente porque a gente tem a possibilidade de mudar muito rápido a previsão, né? Antigamente você tinha coisa do croma, que tinha que gravar, era tudo um preparo, então às vezes até a hora de ir ao ar já tinha mudado alguma coisa e você não tinha como mudar. Hoje em dia fica muito mais fácil você fazer essas mudanças todas. Mas, enfim, então a gente tem um período muito curto para definir o que vai dar no Jornal Nacional, porque a gente tem que pedir as artes, se a gente não pedir as artes com antecedência não dá tempo. Às vezes uma arte especial que você queira tem que pedir realmente com antecedência, até para ela ficar mais caprichada, mais bonita, né? Que os meninos sempre se empolgam lá, se dedicam bastante para mostrar o que a gente quer falar, né? E eu acho que a previsão do tempo hoje, a informação, ela tá muito, a arte está muito aliada a isso. A gente consegue fazer uma coisa muito mais bonita, visual, por causa da arte que faz um trabalho excelente junto com a gente. Então, é um trabalho meio que vai aliando. Não adianta, às vezes, você ter uma ideia incrível se não conseguir executar num desenho, numa arte bacana para você falar daquilo. E aí eu preparo também o SP2, que é o Jornal da Noite. E o que eu sempre tenho em mente, na verdade, é como que as pessoas vão usar essa previsão do tempo. O que significa? Vai fazer sol? Vai chover? Como que as pessoas usam essa previsão, né? Tentar dar uma utilidade para isso. O tempo vai estar bom sempre para alguma coisa, né? Se está sol, o tempo vai estar bom para você pegar um solzinho. Se está chovendo um fim de semana, o tempo vai estar bom para você arrumar a gaveta, curtir a preguiça, ver aquele filme que você já está adiando há bastante tempo. E eu lembro que eu comecei a pensar muito nisso quando eu comecei no Rio, na previsão, e eu lembro que tinha um feriadão que estava todo mundo esperando esse feriadão para ir à praia, época antes de pandemia, bem antes, né? E a previsão era horrorosa, era tipo dia de chuva, chuva, chuva. Eu falei, como é que eu vou dar essa previsão para quem está aguardando ansiosamente esse feriadão, né? Eu falei, meu Deus do céu, vamos lá. Eu falei, olha, gente, previsão do tempo, o tempo vai estar bom, esse feriadão, para você ficar em casa, curtir a preguiça, arrumar aquela gaveta que está bagunçada, assistir seu filme, botar as séries em dia, porque tem previsão de chuva, vai chover todos os dias e não vai dar praia. Então... Imagina, então, feriadão no Rio de Janeiro sem praia. Exatamente. Então, assim, eu sempre tenho em mente essa frase, tempo bom para, o tempo vai estar bom para alguma coisa. No Rio eu até usava mais esse bordão, né? Eu usava até mais esse bordão que eu poderia voltar a usar aqui em São Paulo, talvez. Porque o tempo sempre vai estar bom para alguma coisa, e eu acho que a previsão do tempo também tem uma coisa meio positiva, né? A gente chega, porque o jornal às vezes é tão pesado, é tanta notícia ruim, né, que é dado, às vezes o SP2,
o RJ2 Jornais Locais da Noite, são aqueles jornais curtinhos, que é um resumo de todas as tragédias do dia, né? E aí você fala, poxa, aí entra a previsão do tempo. Eu acho que é quase como entrar ali e falar assim, respira aí, calma, que agora é a hora da previsão do tempo, apesar de tudo, o sol amanhã volta a aparecer, ou amanhã vai chover e tá tudo bem, não vai de casa sem seu guarda-chuva. E eu acho que é meio que também para deixar as pessoas respirarem um pouco, né? Porque acho que produz no Brasil tanta notícia ruim que a gente tem um pouco de missão também, não só de dar previsão do tempo, mas tipo, relaxa, né? Então, por aí. Olha, agora eu vou passar aqui 2 informações para o público em geral, que acho que talvez as pessoas não sabem. Primeiro, a Climatempo tem uma equipe de meteorologistas que atua exclusivamente na TV Globo. Então, elas estão falando aí do César, do Alexandre, da Dani, né? Eles são exclusivamente da TV Globo. E a outra coisa que eu acho que uma informação interessante, já devem ter percebido que isso acontece, as apresentadoras, né? As maiores cidades do Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro. É onde tem mais gente. Não tem jeito. Então, quando a gente erra a previsão para a cidade de São Paulo, nem estou falando grande São Paulo não, hein? É cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro, nossa, o tapa é muito grande. Dói demais, cara. Dói demais, assim. E eu falo assim, eu me coloco na mesma posição de vocês, porque eu tenho certeza que vocês já sentiram tapas profundos do público. De erros que já aconteceram. A gente sabe que com o passar dos anos, né, houve uma mudança no espaço e importância da meteorologia, né, que ganhou nos noticiários de todos os veículos de notícia. E os apresentadores do Quadro do Tempo também ganharam muito destaque. Vocês, como jornalistas, vocês não pensavam em ser mulher do tempo quando vocês foram fazer faculdade, né? Eu mesma, imagina, por um acaso eu disse lá para meu pai, para minha mãe, assim, olha, eu vou ser meteorologista quando eu crescer. Não, né? Não rola. E aí eu falei, vou virar mulher do tempo? Eu acredito que não, né? Uma coisa é você redigir uma matéria sobre um furacão baseada na agência de notícias, e a outra coisa muito diferente é justamente fazer o que vocês fazem. É explicar a formação, previsão, mostrar mapas e tem que fazer isso com credibilidade. Quer dizer, você tem que fazer o cara acreditar naquilo que você está falando, dar realmente credibilidade. E aí o que eu pergunto, né? O que vocês pensaram quando foram convidadas para serem apresentadoras dos boletins do tempo? Vou começar primeiro com a Anne agora, que já respondeu, e depois a gente faz a volta. Eu comecei na previsão do tempo no Rio de Janeiro, justamente com a intenção de deixar o jornal um pouco mais leve, do jornal local, porque o jornal era muito pesado, às vezes começava e terminava com notícia muito pesada, e aí não tinha previsão do tempo. O Rio de Janeiro, só Jornal da Manhã, que às vezes o apresentador falava da previsão do tempo, nenhum outro jornal tinha, e eu acho que já era um desejo antigo do meu chefe na época. E aí, quando surgiu a oportunidade, ele me fez a proposta, falou assim, Anne, o que você acha? Eu falei, mas eu não entendo nada de previsão do tempo, eu não sei nada de previsão do tempo. Ele, não, tem a meteorologista que vai ficar com você, que vai te ajudar nesse início, só que a meteorologista ficava no horário da manhã, não ficava no meu horário. Falei, tá bom. E aí a gente começou com um horário bem, um tempinho curto, de 1 minuto no RJ2, justamente com essa intenção. Falou assim, Anne, o objetivo é poder fazer as pessoas respirarem em algum momento do jornal, porque a gente só dá porrada, só notícia ruim, e as pessoas precisam ter a oportunidade de poder respirar e pensar, poxa, pelo menos amanhã o sol vai aparecer, sabe? Apesar de tudo, amanhã o sol volta a aparecer e a tempestade vai passar e as coisas vão melhorar. Então, a intenção era justamente passar uma coisa mais leve no jornal. Então, eu comecei assim. E depois deu certo, super certo o projeto. Eu comecei a fazer o RJ1 e o RJ2, o Jornal do Meio-Dia, tipo o SP1 e o SP2. Então, eu fazia os dois. E depois eu comecei a fazer a Globo News também, só que aí em rede nacional. Eu acho que as coisas foram dando certo, acho que eles viram que as pessoas tinham interesse também em saber da previsão, e acho que teve uma receptividade muito grande do público, e aí foi dando certo, e a gente foi indo, foi ocupando cada vez mais espaço, assim. Mas eram desafios todo dia. É engraçado, desafio. Eliana, é uma coisa engraçada porque é o seguinte, a quantidade de jornais que a gente tem hoje em previsão do tempo,
na Globo especificamente, acho que é talvez a maior prova de como ganhou espaço, né? E claro, isso está intimamente relacionado com a competência de quem começou a fazer, sabe, das pessoas que acreditaram em projeto, e hoje, assim, dessa postura de vocês. Eliana, como é que foi a proposta? Você acha que é o que está há mais tempo fazendo, não é, Eliana? Então. Eu faço a previsão do tempo há 10 anos, desde 2010. Uau! Aprendi muito com vocês, meteorologistas, porque vocês são ótimos professores também. Mas vamos lá, foi o seguinte, eu sou jornalista e minha formação pós-jornalismo foi toda em economia. Então eu fiz uma pós-graduação em jornalismo econômico e depois eu fiz um MBA em derivativos, que é mercado financeiro futuro. E eu trabalhava com isso, trabalhava na Globo News, depois fui para o Jornal da Globo e fazia reportagens econômicas. E aí, num determinado momento, um antigo chefe veio e me convidou. Você quer fazer a previsão do tempo? Mas era esporádico, era cobrindo férias. E aí eu pensei, nossa, mas eu vou sair de economia para meteorologia, é uma reviravolta, não tem como voltar para a economia depois, porque são assuntos que vão em direções muito diferentes, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, eu abandono algo para a qual eu me dediquei e gosto muito, né? Uma coisa particularmente que eu gosto, o assunto de economia, ou eu vou para meteorologia, que me abre uma outra oportunidade, que é ser apresentadora. E eu acabei optando por essa escolha. E aí fiz algumas coberturas de férias e logo fui efetivada. Então, em 2010, em outubro de 2010, eu fui efetivada e estou até hoje. Então, são quase 10 anos aí. E você falou, Jô, sobre as mudanças que teve. Então, eu peguei bem essa mudança, porque no início eu fazia os jornais da madrugada, não entrava tão cedo quanto a Jaqueline, porque na época era o Globo Rural Diário, que era o primeiro jornal. A Anne também falou de chroma key, a gente gravava com um chroma key. Chroma key, para quem não sabe, é um fundo verde que não tem nada, e aí a gente projeta virtualmente ali em cima desse fundo o mapa do Brasil. Então a gente apontava aquela tapadeira sem saber exatamente onde é que estava Mato Grosso, onde é que estava São Paulo. Claro que com o dia a dia você sabe onde está, mesmo não tendo um mapa desenhado ali para você ver. Então a prática vai te dando isso, né? E aí você aponta direitinho onde está São Paulo, aponta direitinho onde está João Pessoa, mas no começo tinha erros, então eu apontava Salvador e estava apontando Aracaju, então acontecia isso. E a gente gravava nessa tapadeira para o Bom Dia Brasil, a gente gravava 10 para 6 da manhã. Então pensa que nesse horário eu já tinha chegado, já tinha falado com o meteorologista, já tinha escrito texto e já estava maquiada, 10 para 6 da manhã, porque o jornal começava às 6h15, se não me falha a memória agora, faz bastante tempo isso. Então começava o Globo Rural às 6h15 da manhã e tinha ali uns 30 minutos, e depois começava o Bom Dia São Paulo e depois o Bom Dia Brasil. Então essa tapadeira aí que eu tô falando, esse mapa virtual no chroma key, eu gravava 10 para 6 antes do Globo Rural, para ele entrar no Bom Dia Brasil, que começava às 7h30 da manhã. Eu não me recordo muito bem os horários, mas era algo assim. E no Bom Dia Brasil, eu tinha 30 segundos com esse mapa aí do chroma key, e mais 30 segundos em que eu ficava ao vivo, ou seja, eu tinha 1 minuto de previsão do tempo. Eu entrava no ao vivo, bom dia pessoal, olha, os destaques de hoje são esses e esses, vamos ver a previsão detalhada no mapa. Aí rodava aquele mapa que trazia uma imagem de satélite, o mapa ícones que a gente fala, que é aquele mapa onde você vê o sol e vê a chuva, e um mapa de temperatura máximas, só era o que cabia. Então no Bom Dia Brasil a gente tinha 1 minuto de previsão do tempo. Quanto tempo você tem hoje, Eliana? Só um instante. Quanto tempo você fala hoje no Hoje? No Jornal Hoje eu falo até 3 minutos hoje. Nossa. E essa mudança, Jô, ela aconteceu entre 2014 e 2015, quando a gente teve aquela crise hídrica aqui em São Paulo, Sim. que foi muito grave, né? Então, como a gente teve um período muito seco e aí os nossos reservatórios ficaram também muito secos e a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo ameaçada de um desabastecimento sério de água, nesse momento é que o jornalismo virou a chave para a meteorologia e aumentou muito o tempo de previsão do tempo nos telejornais.
tanto locais quanto nacionais. E aí, eu passei desse 1 minuto, na época no Bom Dia Brasil, hoje faço o jornal Hoje, mas a Jaque pode falar o tempo que ela tem hoje no Bom Dia Brasil, mas na época o jornal Hoje também era muito curtinho, devia ter 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, e hoje a gente tem o dobro de tempo, 3 minutos. Então, essa foi a grande mudança. A partir dali, os assuntos da meteorologia, eles não ficaram atrelados só à previsão de sol, chuva, vento. A gente começou a agregar assuntos. Então, assim, se não chove muito, os reservatórios secam, qual o impacto? Tem um impacto no abastecimento de água. Chove muito no sul da Amazônia. Qual é o impacto? Vamos falar de cheias, por que está chovendo tanto? Vamos falar de cheias de rios que tiram milhares de pessoas de casa. Está muito seco no interior do Nordeste. Isso tem algum impacto, por exemplo, na agricultura? E por aí vai, ou seja, a gente começou a expandir a previsão do tempo para assuntos que são correlatos e fazer conexões que têm a ver com o dia a dia das pessoas nos mais variados cantos do país. Como a gente fala, são os ganchos, né? Assim, como as condições do tempo influenciam praticamente tudo que a gente faz, né? Então, assim, a gente consegue ver essas relações, assim, e às vezes em situações, assim, muito simples, pura e simplesmente porque está mudando o humor das pessoas, né? Então, imagina o cara passar uma semana inteira com céu nublado o dia inteiro, eu não aguento mais, sabe? Chovendo, como isso impacta, por exemplo, numa cidade como São Paulo ou nas grandes capitais, as pessoas têm que sair para trabalhar e tal, e com aquilo tudo chovendo, aquela situação, fica tudo muito mais complicado, né, com as pessoas. Agora, acho que talvez uma das grandes novidades que a gente teve é justamente essa previsão do tempo toda, né, de madrugada, né, Jaqueline? Quando é que começou isso? Olha, eu comecei a fazer, de fato, o Hora 1 que dobrou de tamanho, né? Nossa! Com 2 horas no ano passado. Mas a forma, como é que eu entrei, né, na previsão do tempo? Foram etapas. Eu entrei na TV Globo em 2011 como repórter aérea, porque eu era repórter de rádio e eu fazia trânsito, e a Globo precisava de alguém para fazer o Globocop. E eles ficaram assim alucinados, porque na época eu olhava a guia e ficava voando pela cidade e fazia trânsito. E eles precisavam de alguém para cobrir férias no Radar SP, que é um quadro dentro do Bom Dia São Paulo, para co-apresentar ali com um apresentador. E eu comecei a cobrir as férias da Glória Vanik, que é a atual apresentadora do Radar, e além do trânsito no Bom Dia São Paulo, também tinha que dar a previsão do tempo local. E eu comecei a fazer, e foi o momento que ela engravidou, então eu fiquei muitos meses por lá, comecei dando certo, e aí decidiram fazer testes para o Bom Dia Brasil, um piloto. O piloto deu certo, comecei a fazer ali, cobrindo férias ali, férias aqui. Em 2018, eu tive uma ideia de fazer um projeto na Copa da Rússia, fazer um mapa-tempo especial, porque eu queria fazer algo diferente. Eu estava gostando da previsão do tempo, eu percebi que a previsão do tempo era um caminho, o meu sonho sempre foi apresentação em estúdio. Eu percebi que com essas mudanças que a Eli contou, realmente a previsão ela mudou de papel. Antigamente você lia TP, hoje a previsão do tempo eu enxergo como uma editoria e muito importante, porque a gente estuda, entende, edita e traduz, contando para o telespectador, para quem está nos assistindo, o que a gente aprendeu. Então eu comecei a visualizar a previsão do tempo como um caminho, os degraus que eu deveria seguir na minha carreira. E decidi fazer esse projeto do Mapa-Tempo. Era um Mapa-Tempo especial da Copa da Rússia. Com a ajuda de vocês, da Climatempo, mas também com especialistas e médicos, a gente conseguiu juntar qual a interferência do tempo no desenvolvimento físico do profissional, dos jogadores lá na Rússia. E a gente descobriu um método chamado WBGT, que era o calor que ele sentia no campo. Então, assim, ele perdia a respiração, ele ficava com mais calor, e tudo isso tinha a ver com a previsão do tempo. A gente fez, deu muito certo essa previsão do tempo durante a Copa do Mundo, e depois disso,
meio que eu fui galgando os meus degraus. E o próximo passo foi conseguir a vaga no Bom Dia Brasil e no Hora 1. Então, as coisas foram acontecendo por etapas. E quando eu entrei como apresentadora oficial do Bom Dia Brasil e do Hora 1, foi quando aumentou o tempo, de fato, no Hora 1 para 2 horas, aumentando para 20 minutos. Então, como posso dizer? Eu fui participando conforme foi crescendo o tempo e é muito importante, eu acho, a previsão e a gente aprender e poder passar isso para o telespectador. Eu acho que todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu sinto isso. Eu estudo todos os dias e aprendo cada vez mais. Eu vou colocar uma questão aqui, vamos ver como é que vocês assim, encaram isso. Porque havia uma situação de ser assim, apresentadora do tempo, meio que servir de trampolim para outras coisas, para outras funções. Tá? E a impressão que a gente tem hoje, assim, que ser apresentadora do tempo é uma coisa de destaque hoje, né? Não é uma função qualquer. Né? Como é que foi? Como é que vocês pensam isso? Eu acho que, de uma certa forma, sim, é um trampolim para apresentação e acho que os exemplos que a gente tem, os últimos exemplos são bem claros isso, né? Você pega desde Sandra Nemberg, você pega, né, Maju, né, peguei um lá de trás agora até a Maju, então sim, eu acho que é uma forma até da gente ser avaliada, sabe? Do tipo, tá indo bem na apresentação e agora ainda mais que a gente pode levar a previsão do tempo de uma forma mais informal, passar a informação do nosso jeito, se o público vai se identificar com a gente também, eu acho que é um grande teste assim, de aprovação do público ou não. Assim. Então, acho que sim, acho que é um trampolim para outras coisas. Eu nunca almejei muito a previsão, eu nunca almejei a previsão do tempo e eu nunca almejei a apresentação de absolutamente nada. Assim. Eu sempre gostei muito de fazer rua, de ser repórter, de estar ali do lado da notícia, sempre senti necessidade de ver a notícia acontecendo. Mas a vida foi abrindo portas e eu fui entrando nessas portas e sim, acho que a previsão do tempo mudou muito ao longo desses anos. Antigamente você não precisava, antigamente os apresentadores do tempo recebiam o texto praticamente pronto e a Jo e quem fazia lá atrás, o próprio Alê, que me conta até hoje, ele está há bastante tempo na Globo, ele me conta como foi essa evolução mesmo. Então, acho que hoje a gente tem uma missão não maior ou menor que antigamente. Acho que a gente tem uma missão diferente, que é acompanhar também essas mudanças no jornalismo e as necessidades que um apresentador tem hoje e que talvez antigamente não tinha. Vai, Eliana. E antigamente, a previsão do tempo era a primeira coisa que caía em um jornal. O que é o termo cair, né? É assim, o jornal tem, sei lá, 25 minutos de tempo no ar. Aí, de repente, teve uma notícia mais importante e esses 25 minutos está ali contando tudo, né? Um pouquinho de política, um pouquinho de polícia, um pouquinho de arte, de entretenimento, educação, assuntos variados e meteorologia. Aí, de repente, um desses assuntos no dia se destacou e ele tomou mais tempo que o previsto. O que acontecia antes? Derruba a previsão, porque não era tão importante. Aí, ao longo do tempo, isso mudou. Hoje, a previsão dificilmente cai no jornal. Pelo menos nos que eu faço. No SPTV, primeira edição, não cai nunca. E no jornal hoje é muito difícil. Então, assim, tem que ser realmente um dia com uma notícia bombástica que tome o tempo todinho do jornal para não entrar a previsão do tempo. E agora, recentemente, né, nessa situação de pandemia, a gente via os jornais, assim, por exemplo, o Jornal Hoje com quase 1h30 de produção no ar. No início era basicamente só assunto de pandemia, porque todo mundo muito curioso para entender essa doença, os efeitos. E aí você tinha lá um jornal de 1h30 quase só falando de Covid, de novo coronavírus. E o único assunto diferente que entrava era a previsão do tempo. Não entrava mais nada. Então, realmente ganhou uma importância muito grande sobre como o apresentador é visto, né, de previsão do tempo. O que eu acredito é o seguinte: pensem no Brasil quantos apresentadores de previsão do tempo nós temos em telejornais.
Então são pouquíssimos, talvez a gente conte no total aí nas emissoras, nos principais telejornais do país, talvez 10. Então isso demonstra a importância da figura do apresentador do tempo, mediante também o destaque que o assunto ganhou. E, Jaqueline? Eu acho que até o nome, né, mudou. Isso já diz muito, porque antigamente era moça do tempo, garota do tempo. Verdade. Nós somos apresentadoras do tempo, porque é isso, a gente edita, é uma editoria de muita importância. E além do tempo que a gente ganhou, como a Eli e a Anne falaram, eu acho que existem dois aspectos. O primeiro, realmente, é um assunto mais leve dentro do jornal, dificilmente cai, e ao mesmo tempo a gente consegue invadir outros assuntos. O que eu quero dizer? Vou dar 2 exemplos. O das queimadas, que a gente já contou, que a gente está sempre atrelado a essa situação, e algo que aconteceu na semana passada, aquele acidente triste, né, infelizmente, com mortes por causa do smog, a mistura da fumaça das queimadas com o nevoeiro na estrada em Curitiba, a gente repercutiu muito isso no Hora 1. Então, a gente conseguiu fazer uma bela arte, eu digo toda a nossa equipe, os ilustradores, com as informações do César Soares, a explicação que a gente deu, mostrando o que significava. E nos dias posteriores, nós mostrávamos a situação ao vivo do nevoeiro junto com a fumaça e falava sobre isso. Então, a meteorologia, a previsão do tempo, ela consegue se envolver com os assuntos atuais. Outro exemplo, que a Eli mesmo falou, da Covid. Eu consegui fazer entradas com a ajuda da nossa equipe no jornal que foi criado para a Covid, que era o combate ao coronavírus, com assuntos relacionados à saúde e à previsão do tempo. Então, a previsão do tempo ela ganhou uma importância muito grande, tanto para aliviar um jornal pesado, quanto para auxiliar também um jornal pesado com informações extras. Vocês, apresentadoras da previsão do tempo, são os porta-vozes de nós, os meteorologistas, né? E isso é uma coisa assim que é uma relação que mudou muito também, porque, veja, por causa, inclusive, dessa orientação que nós temos que dar a vocês, jornalistas, e muitas vezes, assim, não só para jornalistas, mas tem rádio, tem às vezes jornal impresso, que a gente também orienta, mas principalmente para os apresentadores de televisão, força o meteorologista a mudar, a repensar a sua linguagem todos os dias, porque é uma conversa que nós temos que ter com vocês, porque vocês é que vão passar a informação para o público e o objetivo final o público tem que saber usar, tem que usar essa informação que a gente vai ter. Existe uma coisinha aqui que é uma situação muito delicada, que certamente eu tenho certeza que vocês já passaram, que são os erros de previsão de tempo, né? E eu digo nós já passamos, né? Porque vocês como apresentadoras certamente, eu como meteorologista certamente já passei, né? Erro existe, é uma previsão, tem uma margem de erro sempre, como a própria palavra diz. O meu primeiro grande erro de previsão, eu trabalhava na época na Central de Meteorologia da TV Cultura. Eu ainda estava fazendo faculdade, já trabalhava lá. Nessa época eu já fazia também a Rádio Eldorado, então eu estava lá dando plantão na TV Cultura e fui gravar o meu boletim para a Rádio Eldorado. Entrava em rádio e tal, e eu fui fazer essa gravação. Aí, vamos lá, no final da tarde, bom, pessoal, olha, a gente está com essa instabilidade muito forte lá em Mato Grosso do Sul, né, chovendo muito forte por lá, no oeste de São Paulo vai chover muito forte, mas a boa notícia é que essa instabilidade não vai chegar aqui em São Paulo. Então, a gente até pode ter uma chuvinha, mas ela não vai chegar aqui em São Paulo. Bom, deu errado. A instabilidade não só chegou aqui em São Paulo, como no domingo choveu. Começou a chover no sábado, foram mais de 24 horas de chuva sem parar e a cidade alagou. Entendeu? Assim, e eu disse que não ia chover. Então, assim, eu falo assim, e eu chorava. E o Magno, na época, ele falou o seguinte: bom, ok, já está batizada? Ok, então agora vamos pensar na previsão para o dia seguinte, porque já foi, né? Se há uma coisa que a gente não tem como fazer,
na questão de previsão do tempo, é voltar para trás, né? Então, assim, zera e começa de novo, né? Aí eu vou perguntar agora, eu vou começar com a Eliana, tá? Eliana, qual foi o seu erro de previsão inesquecível? Josélia, eu, para ser sincera, não me lembro de um erro de previsão inesquecível. Uau! Mas assim, mas não é que não tenha errado. Todos erramos, né? Mas assim, eu me lembro de uma situação parecida com essa que você falou, que eu acho que é a mais icônica, digamos assim, que foi aquela tempestade que a gente teve aqui em fevereiro, que deixou São Paulo debaixo d'água. Por que que eu não considero assim como um super erro? Porque a gente deu a previsão de muita chuva. Só que a gente deu a previsão de muita chuva, fazendo os avisos e os alertas, e choveu muito mais do que o previsto. Ou seja, a previsão que a gente deu já era uma previsão de chuva para causar problemas. Só que choveu muito mais que isso. Então, assim, era uma situação problemática, perigosa, que foi, sei lá, elevada quantas vezes, a qual potência para deixar a cidade daquela maneira, por horas debaixo d'água, sem ninguém conseguir ir para o trabalho. Então, logo cedo eu recebi uma ligação, o jornal vai entrar mais cedo, você tem que vir mais cedo, e eu fui mais cedo para o trabalho. Naquele dia fatídico, eu fui para a TV às 9 da manhã, a primeira coisa que eu fiz foi a maquiagem, e eu fui para o estúdio sem ter feito essa reunião tradicional aí de definir as artes. Então, tudo por telefone e WhatsApp, eu ia resolvendo com o meteorologista que estava comigo, e o que a gente ia pôr no ar para poder explicar aquela chuva, e eu estava ao vivo o tempo todo com o César Tralli, e ela ia me falando, temos pronta tal arte, temos pronto tal mapa, que ia me ajudando a explicar. Eu fiz várias entradas nesse dia, junto com ele, para poder falar dessa situação da chuva, e as artes iam chegando a todo momento, e eles iam me avisando pelo ponto, olha, você tem a arte X que você pediu, e aí eu ia com ela explicando, e ao mesmo tempo levantando dados de chuva, de outros organismos, por exemplo, outros órgãos, melhor dizendo, por exemplo, o CGE, que monitora os dados específicos da capital, outros da Climatempo, outros no Instituto Nacional de Meteorologia. A gente ia trazendo essas informações todas ao vivo. Então, assim, foi um erro? Não podemos dizer que foi um erro, porque a gente deu a previsão de muita chuva, mas choveu muito mais. E aí fica aquela questão, mas por que choveu tanto assim? Por que você não deu o destaque que seria assim? Mas nós falamos que ia chover muito. E as pessoas também têm muita dificuldade de acreditar naquilo que a gente diz, né? Então, eu acho que é interessante lembrar essa situação. Foi uma situação difícil para muita gente, que a gente não queria ter vivido, queria ter acertado, se eram 70 milímetros de chuva, que fossem 70 e não 140, 150, o dobro, como foi, né? Pois é. Agora, sim, de erros, mas não são erros de meteorologia, mas foram muito comentados. E teve um comentário também, a gente estava no início de uma crise econômica, se eu não me engano, foi de 2013, eu não me lembro bem o ano, mas foi por ali. E era o início de uma crise econômica, e como eu falei, eu gosto de assuntos econômicos, estava ali lendo sobre isso. E a hora que eu entrei na previsão do tempo, tinha um mapa lá de temperaturas e eu apontei, gente, em Brasília, máxima de R$26 em vez de 26 graus. Então, imagine como é que foi comentado. E eu não me dei conta que eu falei isso. Sim. Então, eu falei e continuei em Brasília, hoje máxima de R$26 e toco o barco. E fui dando a previsão toda que eu tinha. E eu só fui me tocar depois, quando eu saí, porque estava todo mundo tweetando. Nossa, ela tá com a cabeça na economia mesmo, R$26, né? E foi isso. Então, assim, não chega a ser um erro de previsão, mas são curiosidades que acontecem com a gente. Todo mundo está sujeito a erro, né? Anne, como é que foi seu grande erro? Quando é que você foi batizada? Ai, olha, assim, eu acho que quando você fala que vai chover no fim de semana e faz sol, o erro é menor do que o contrário. Quando você fala assim, vai fazer sol e chove, as pessoas te cobram menos, entendeu? Isso. Porque o sol é mais bem visto, né? Errar pro sol é menos pior. Exatamente. Então, eu não lembro muito de dias assim, errei provavelmente muitas vezes, né? Falando que ia chover e fez sol, vai fazer sol e choveu, enfim. Mas no jornal hoje, já que é um jornal para mim extremamente difícil de fazer, porque tem muitas câmeras, muita troca e se vai para frente, vai para trás, é um balé louco assim, sabe?
E ele faz perfeitamente bem. Eu falo que desde que eu comecei a fazer previsão, não teve uma vez que eu fiz Jornal Hoje e que não tenha dado tudo certo. Tipo, acertei todas as câmeras, fiz tudo certinho, não teve uma vez ainda. Mas uma hora eu vou conseguir. Porque realmente é muito difícil. E numa dessas vezes, eu já estava super tensa para acertar as câmeras e caminhar para frente, vai para trás e vai para não sei aonde. Tinha uma cidade chamada Piripiri e eu falei Piriri. Pra quê? Eu me senti tão mal. Eu falei assim, gente... E aí as pessoas começam a mandar mensagem nas redes sociais e tudo mais. E aí acabou que à noite, era no sábado, do plantão, aí à noite, no JN, eu repeti a cidade como, tipo, eu preciso falar certo essa cidade, né? E aí eu falei Piripiri e não Piriri, mas eu me sinto mal até hoje com isso, né? Agora é engraçado como a coisa da tragédia marca muito mais a gente, né? Quando a gente erra para a tragédia. Porque uma coisa é você ter a previsão, você saber que vai chover, mas às vezes você subestima, você não tem... É uma previsão, não é uma precisão. E você não tem como prever uma série de fenômenos climáticos acontecendo ao mesmo tempo. E foi o que aconteceu uma vez comigo no Rio. Estou com a previsão pronta no final do dia, nessas chuvas de verão. E aí, de repente, cai uma chuva. Eu lembro que a repórter saiu para gravar uma passagem na frente da TV e não conseguiu voltar. Assim, em 15, 20 minutos, caiu uma chuva que estava tudo alagado, ela não conseguia voltar. Eu lembro dela me ligar e falar assim, Anne, tá tudo alagado aqui fora. E eu olhar pela janela e os carros boiando. Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não tinha como prever aquilo, não tinha como saber que todos aqueles fenômenos climáticos iam acontecer ao mesmo tempo e ia provocar uma tragédia na cidade. E nesse dia eu lembro que, para ajudar, o satélite da Prefeitura do Rio estava parado, não tinha como saber onde estavam as nuvens de chuva, e o tamanho, o volume daquelas... Exatamente, o radar da Prefeitura não estava funcionando. Eu falei, meu Deus. Aí fui para os pluviômetros para ver o volume de chuva de 15, meia hora e uma hora. E era uma coisa absurda, era tipo 90 milímetros em meia hora. Era um negócio, meu Deus do céu. Ou seja, o jornal começou, e faltavam tipo 10 minutos para o jornal começar. O jornal começou já entrando no ar junto com o apresentador. Aí começava a surgir imagens, a gente ia narrando aquelas imagens, a gente ia falando daquela chuvarada toda, e assim a gente ficou até as 3 da manhã. Essa é uma situação clássica que a gente tem, que o grande problema é prever a quantidade de chuva. Não é prever, assim, se vai chover ou não, mas a quantidade de chuva é o elefante no sapato, diariamente, da previsão do tempo. Não é do Brasil, não é do Japão, não é nos Estados Unidos. A quantidade de água que vai cair, a quantidade de água que a atmosfera vai produzir, é a coisa mais difícil de ser prevista. E, Jaqueline, você já foi batizada, né? No seu erro de previsão. Bom, diga lá, como você foi batizada no erro? Bom, vou falar do erro e virei meme também, mas vamos lá. Foi terrível. O erro, eu não lembro se foi de 2016 para 2017, enfim, era um Réveillon. E a gente deu a previsão falando, olha, gente, comprem lonas para colocar na laje e tudo mais, porque o mundo vai acabar, vai chover muito. Eu não lembro qual era esse Réveillon, esse fim do ano. Só sei que, ok, demos essa previsão. O que aconteceu? Não choveu. Aí, quando eu cheguei no outro dia, sei lá, né, era Natal, era Réveillon, todo mundo, gastei uma nota comprando lona, comprando corda, não sei o quê, um monte de gente reclamando, falando que tinha gastado uma grana para fazer a festa de fim de ano, para não molhar o quintal e não choveu. Aí eu fiquei super chateada, enfim. Mas a gafe, gente, foi terrível, terrível. Foi bem no início, em 2016, eu era super insegura ali, tem que devolver no tempo, porque a gente tem um tempo para devolver, né? Especialmente no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no JN, você tem 2h30, é 2h30, a gente não pode ir muito além disso. E eu, com a história de colocar câmeras, hoje eu conheço todas as nossas câmeras, mas lá no início, em 2016, eu não conhecia muito bem as câmeras. E no estúdio do Bom Dia Brasil, bate a luz, reflete. E eu já, para devolver ali a minha entrada, eu ia chamar Curitiba. E a minha editora, que estava no switcher, falou assim no ouvido, chama Curitiba, chama Curitiba. Eu não conhecia a imagem de Curitiba, a câmera.
Quando eu olhei e refletiu, não era a imagem de Curitiba, gente. Era a imagem do litoral paranaense, Guaratuba, parecendo ali, ó, praia, tal, só que refletia o sol. Eu olhei e achei que era luz batendo, eu falei assim, olha, imagem de Curitiba, não sei o que, e devolvi. E todo mundo em casa aí viu na TV que não era Curitiba. Curitiba não tem praia. Obviamente que eu sei que Curitiba não tem praia, mas devolvi. Aí eu fiquei chateado, pessoal, já que não é Curitiba, é Guaratuba, litoral. Achei que tinha passado. O quê? Fizeram um vídeo e, de repente, todo mundo começou a receber no WhatsApp, apareceu na internet, comecei a receber e pegaram um recorte e colocaram. Ah, Curitiba tem praia, Curitiba tem praia. E aí até hoje as pessoas mandam isso, Curitiba tem praia. Isso foi em 2016. Gente, nesse dia, mas assim, eu fiquei em casa, mas chateada. Eu falei, meu Deus do céu, eu chorava. Que eu falei, cara, eu sei que Curitiba não tem praia. E assim, foi terrível. E assim, foi uma lição para mim, né? Porque é normal, ao vivo isso acontece. Hoje, claro que às vezes entra alguma câmera errada e eu falo, será que essa câmera é mesmo de tal lugar? Gente, eu não tenho certeza. Vamos ver isso, depois eu falo para nunca mais cair nessa pegadinha, porque foi complicado. Olha, eu tô assim muito feliz aqui, sabe, conversando com vocês três. Para mim é uma coisa muito importante. Eu falei que é realmente uma honra mesmo estar com vocês, porque assim, o status de você ser uma apresentadora do Tempo hoje é uma coisa completamente diferente. Eu acho que isso assim é uma prova de como como a cultura meteorológica mudou no Brasil. Não tinha nada disso. E hoje em dia a gente tem uma equipe de meteorologistas que atendem só a TV Globo. A gente tem jornais e as informações de meteorologia em praticamente qualquer, em tudo quanto é televisão você tem hoje. Para nós meteorologistas, né, é uma coisa muito legal ver o trabalho valorizado. E mais ainda, que sinceramente que me deixa muito emocionada, sentir o comprometimento de vocês, porque aí é uma felicidade profissional. Eu, como meteorologista, saber que os parceiros da gente têm esse comprometimento assim. O nosso Clima Entre Nós termina por aqui e eu agradeço novamente a ajuda e da minha companheira de trabalho aqui, da Ângela Ruiz, a vocês todas, Jaqueline Brasil, Anne Lottman, Eliana Marques, a disponibilidade. Muito obrigada, queridas. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. Eu espero que você tenha tido uma prazerosa e instrutiva escuta. Até uma próxima.